Estamos de volta com o Religário. Hoje eu converso com o professor Bruno Rodrigo Dutra, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ele está falando aqui conosco sobre a contribuição da Umbanda no cenário cultural brasileiro. Você terminou o primeiro bloco, Bruno, falando sobre a existência de uma teologia na Umbanda. Você estava falando sobre a história, né, como é que no início do século XX a Umbanda se constituiu, os elementos da vida carioca, do kardecismo, da experiência religiosa de matriz africana no Rio daquela época, e terminou falando sobre teologia umbandista. Inclusive há uma faculdade de teologia umbandista no Brasil que fica em São Paulo. Uhum. Quais seriam os elementos de uma teologia umbandista? Ô Flávio, eu acho que falar sobre uma teologia umbandista é muito complicado, né? Inclusive, o nome, o título da minha dissertação é São Muitas Bandas em Uma Só. A Umbanda é uma religião extremamente diversificada, né? Um elemento que eu acho fundamental para a compreensão da Umbanda é que ela não existe, a institucionalização religiosa ela é muito fragilizada. Embora existam federações, né, que tentam unir essas casas, elas são independentes, né? E cada casa obviamente que tem algo que é comum, mas cada casa tem seus elementos próprios e elementos constitutivos. E aí é muito difícil, na minha opinião, falar sobre uma teologia. Eu acho que existem elementos comuns, mas hoje em dia, inclusive, observando outros estudos que são feitos sobre Umbanda, falar sobre elementos comuns já está sendo muito difícil. Eu acho que o que é comum na Umbanda, que se pode pensar em alguma coisa comum na Umbanda, são elementos básicos, assim. Você tem elemento indígena, né, que você tem os caboclos, né, que são as entidades indígenas. Você tem o elemento eminentemente negro, né, de cultura africana, os orixás, etc. Tem esse povo, eles chamam de povo da rua, né, que são esses espíritos, esses exus, né, Pombagira, Zé Pilintra, os outros exus que têm atuações específicas. E tem também o catolicismo ali dentro, né? Quer dizer, esses elementos existem. Agora, existem casos de Umbanda, por exemplo, que têm elementos místicos, né? Que são muito diversos. Então, falar sobre uma teologia, eu acho complicado. Que é muito complicado. Desde o início eu estava chamando a atenção para isso, né? Quando eu falava da identidade brasileira, bom, são identidades, nós somos um povo muito diversificado, e também, quando agora falando da Umbanda, segue a mesma linha, não dá para seguir uma... E será que o fato da Umbanda se constituir em uma tradição oral, isso também não alimenta ainda mais essa diversidade? Eu não sei. A Umbanda não está preoccupada em fazer uma registro, escrita da Umbanda. Codificado. Exato. Eu acho que, bom, isso digo pelo contato que tenho com alguns professores que lecionam lá nessa faculdade umbandista em São Paulo. Não existe essa codificação sistemática. Embora existam, hoje em dia, atualmente, existem publicações de umbandistas sobre religião, né? Existe, por exemplo, eu tenho lá, que eu andei pesquisando e achei, um catecismo de Umbanda. E é muito organizado, bem estruturado, muito coerente dentro daquilo que é pregado na Umbanda, né? Existem hoje em dia nas bancas de revista, se encontra facilmente publicações de revista sobre Umbanda, sobre Candomblé, e que eles, de uma maneira ou de outra, eles colocam fundamentos elementares, certo? Sim, sim. Mas mesmo assim, eu acho que não tem como ainda fechar, porque é uma tradição oral. A tradição africana no Brasil, não só no Brasil, a tradição africana, né, você tem os griots na África, etc. Ela é oral, tudo se passa de pai para filho. No ritual, por exemplo, de iniciação de uma filha de santo, ela não escreve nada. Tudo que é passado para ela ali é a iniciação, que um dia, com o passar do tempo, ela vai poder ser a mãe de santo, vai ser a líder, né? Tudo que é passado é oralmente. Ela fica aqueles dias ali observando e sabendo as orações, o que ela tem que fazer, enfim, o que é específico da religião, e é tudo passado oralmente. Sim. Eu estive recentemente num congresso lá na PUC de Goiás,
a professora Irene Dias, inclusive já esteve conosco, coordenou um GT sobre multiculturalismo. E lá eu fui para apresentar exatamente o projeto aqui do Religare, como projeto da Ciência da Religião da PUC. Mas assim, a grande maioria dos trabalhos versava sobre a questão da Umbanda. Me chamou muita atenção, quando você fala agora, assim, o volume, né, de Ifás. É assim mesmo? Que o iniciado precisa memorizar, né? Ou que um pai de santo, uma mãe de santo precisa saber para se legitimar como tal, não é, da ordem dos milhares. E, infelizmente, a Umbanda também, como outras religiões, ela tem os seus momentos fechados, né? E esse momento da iniciação é um momento muito sério e fechado, né? Embora eu tivesse perguntado muito lá como é que é e tal, alguma coisa eu consigo observar. E de outras conversas com outras pessoas também, eu consegui saber. De fato, tem que memorizar muita coisa, né? Só que essa memorização, ela não se dá só no processo da iniciação, que no Umbanda, se não me engano, são 4 ou 5 dias, embora depois aconteçam outras coisas, né? Se dá por toda a vida, né? O processo de iniciação, você tem o ritual de iniciação e aí, a partir daí, a menina ou o iniciando, ele tem as obrigações dele lá. E cada obrigação, que são 7, ele vai absorver um pouco mais a religião. Que o segredo, entre aspas, está com a mãe, ela que conhece tudo. E aí, com o passar do tempo, ele vai absorvendo cada vez mais, até que chegar um ponto, um certo momento da vida dele lá, depois de passar por todas as obrigações, que ele vai saber tudo. Só que a fixação desse conhecimento, ele se dá no dia a dia, uma vez que ele tem que cuidar do santo, por exemplo. Cuidar do santo requer que ele cumpra um ritual, né? E esse ritual são palavras, são ervas, são velas, não sei o quê. Então, são rituais, né? A ritualística, ela serve para reproduzir o mito, reproduzir Então, ali ele vai memorizando aquelas informações, né? Então, acredito eu que é muito mais fácil desse jeito. Chega no final desse processo todo, ele já tem a capacidade de ser, eles chamam de emancipados, né? Podendo, portanto, criar uma outra casa e dirigir aquela casa. Sim. Nós estamos terminando, assim, mas muito brevemente, eu queria chamar a atenção para esse estudo que foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, né, apontando que as religiões desse perfil espiritualista têm crescido no Brasil. Alguns grupos estão reduzindo o número de fiéis, outros que estão mais ou menos estagnados, e um grupo que está crescendo é o grupo espiritualista. Nesse cenário, a Umbanda tem um papel importante. Significa que um umbandista está se assumindo umbandista no Brasil? Algo que no passado não ocorria tanto? No passado, de fato, é muito mais complicado. Você tem outras questões, né? De preconceito, etc. A Umbanda, ela tem uma característica, dentro dos padrões dos estudos de modernidade. A Umbanda é uma religião plástica, é uma religião que consegue reelaborar elementos, consegue absorver com muita facilidade elementos religiosos, elementos místicos e misturar aquilo ali, né? E esse mundo que nós vivemos hoje, esse mundo contemporâneo, né, pós-moderno para alguns, é um mundo de escolhas, né? Hoje você pode nascer num seio religioso e não necessariamente ter que continuar naquela religião. Você pode escolher. E aí essas religiões afro-brasileiras, e temos dentro de nós culturalmente, né, a cultura brasileira é uma cultura de simbologias, né? Ali dentro dessas religiões africanas você encontra todo tipo de símbolo, todo tipo de apelo, né? E música e dança, o que é muito próprio da cultura brasileira. Então, eu acredito que, nesse sentido, a Umbanda ela pode contribuir, ela é fundamental no campo religioso brasileiro. Eu agradeço muito. Nós tivemos aqui a presença de um pesquisador sobre a Umbanda. Isso colabora o telespectador que quer ter uma noção, uma informação sobre o que é essa tradição religiosa brasileira. Eu agradeço muito pelo seu trabalho. Obrigado, eu agradeço. Pela sua participação aqui conosco. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você quiser, inclusive, acessar a pesquisa do professor
que conversou conosco aqui, do Bruno, você pode acessar pucminas.br/ppgcr. Essa é a nossa página, você pode acessar lá nas dissertações defendidas. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento em Religião.